Antes do tudo, se você ama histórias militares reais e impactantes, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo segredos que os livros de história não contam. Ela tinha apenas 22 anos, quando pisou pela primeira vez na zona de combate. A poeira da Síria ainda se misturava à fumaça dos blindados. Quando o pelotão dela desembarcou, os olhos eram firmes, treinados, mas carregavam uma humanidade que nem os instrutores conseguiram. Seu nome de guerra era Delta 9, mas no crachá constava apenas Tenente Autor Souza. Era a única mulher naquela frente, e logo aprenderia que seus maiores inimigos não vestiam uniforme. A missão era simples no papel: pacificar um vilarejo, suspeito de abrigar insurgentes. Mas ela sabia que nada era simples quando o inimigo se escondia atrás de rostos civis. O que ninguém sabia era que aquele dia marcaria sua carreira para sempre. O comboio avançava lentamente pela estrada de terra que cortava a vila de Roxka, com torres destruídas e janelas esburacadas, observando cada passo dos soldados. Ela mantinha o fuzil firme, mas o olhar era atento aos pequenos movimentos. Uma cortina se mexendo, uma sombra fugaz. O sargento à frente mandou abrir caminho pelas casas, vasculhar cômodo por cômodo. A ordem era clara: qualquer resistência. Neutral. Mas quando entraram na terceira casa, um menino apareceu de repente na porta com uma sacola nas mãos. Os soldados gritaram para ele parar. O tempo congelou. Um movimento errado, e tudo explodiria menos. E ela sabia disso. Mas o que ela fez foi o contrário do protocolo. Enquanto os outros miravam, ela largou o fuzil e correu em direção ao garoto. Gritou que não atirassem, que o menino estava assustado, não armado. O sargento vociferava ordens, chamando-a de irresponsável, mas ela pegou a sacola das mãos dele e mostrou ao grupo. Havia apenas pão velho e uma garrafa d'água. O garoto tremia. Os soldados estavam divididos entre o dever e o choque. A tensão era um fio prestes a se partir. No rádio, o comandante do pelotão exigia explicações. Ela apenas respondeu: civis não são alvos. Era o início de uma guerra interna, menos uma que não se lutava com munição. Aquela atitude custou caro. Na manhã seguinte, foi oficialmente afastada da linha de frente. O relatório dizia: desobediência em zona hostil, comprometimento do protocolo tático. No entanto, dentro do pelotão, a repercussão era mais complexa. Alguns a viam como fraca, outros como corajosa. O sargento que a denunciou, o mesmo que dava as ordens brutais, tornou-se seu inimigo direto. Ela foi realocada para a base em Kamishili, longe dos combates, onde trabalharia apenas na triagem de informações e monitoramento por drones. Ela poderia aceitar, calar-se e seguir, mas sua consciência dizia que não, e ela ainda tinha muito a dizer. No centro de inteligência da base, ela começou a estudar os relatórios de alvos eliminados. Nomes, coordenadas, datas. Quanto mais lia, mais via padrões questionáveis. Em muitas missões, os alvos hostis não tinham histórico de envolvimento com grupos armados. Alguns sequer tinham antecedentes. Começou a cruzar dados por conta própria, montando um dossiê informal. A cada nome que encontrava, uma nova pergunta surgia. Será que estavam mesmo em guerra, contra terroristas, ou apenas contra quem estava no caminho? Ao confrontar o tenente-coronel responsável pela triagem, recebeu uma resposta seca. Você foi afastada do campo, não do silêncio. Mas ela não era boa em silenciar. Certa noite, sozinha na sala de análise, ela interceptou uma transmissão. Estranha menos um áudio entre dois comandantes locais, discutindo um erro cometido em um ataque aéreo. No mapa, a coordenada atingida era justamente a escola, onde, semanas antes, crianças civis haviam morrido. A narrativa oficial dizia que era uma base de insurgentes, mas o áudio provava o contrário. Haviam sido informados do erro, mas seguiram. Calm o attack. Ela salvou o arquivo e tentou enviá-lo para a corregedoria. O sistema travou. No dia seguinte, seu computador foi confiscado e ela foi chamada para um interrogatório. Sabia, ali, que havia cruzado a linha invisível da verdade. Proibida, durante o interrogatório, foi pressionada a explicar por que estava acessando arquivos restritos. A cada resposta, sentia o cerco se fechar. Disseram que era espionagem, quebra de protocolo, risco à segurança da tropa, mas ela apenas respondia: não posso ser cúmplice de mentiras. 3 horas depois, saiu da sala com um novo rótulo. Elemento subversivo. Foi proibida de acessar sistemas digitais e removida até das tarefas administrativas. O isolamento era tático. Queriam dobrá-la pelo com saco, mas ela, ao contrário, encontrou forças na solidão, porque agora tinha um objetivo maior do que seguir ordens. Tinha que provar que civis estavam sendo mortos. E ninguém queria assumir do alediamento. Ela passou a escrever um diário com cada detalhe que lembrava.
Nomes, locais, horários, vozes, gestos, tudo que pudesse ser cruzado depois. Usava códigos próprios, misturava línguas, escondia anotações em livros técnicos. Em uma base, onde tudo era observado, ela aprendeu a esconder verdades como armas. Seu único aliado era um operador de rádio novato, que via nela uma honestidade rara, e decidiu ajudá-la. Juntos, começaram a mapear rotas suspeitas, drones com voos desviados e relatórios falsificados. Mas sabiam, se fossem descobertos, seriam acusados de traição. Ainda assim, ela dizia: melhor trair a mentira do que ser leal à injustiça. As semanas se passaram, e o dossiê ganhou corpo. Mais de 40 ocorrências questionáveis, com indícios de execução de civis, ordens sem respaldo e cobertura. Ela precisava de alguém fora do exército para expor aquilo. E encontrou uma jornalista de guerra que havia sido expulsa da zona de conflito por excesso de perguntas. Entraram em contato por meio do operador de rádio, usando uma frequência desativada. A repórter ouviu tudo em silêncio, gravou os áudios e fez apenas uma pergunta: você está pronta para o que vem depois? Ela respondeu: não estou. Mas eles também? Não. Na manhã do envio dos arquivos, a base entrou em alerta. Alguém havia acessado sistemas indevidos. Começou uma varredura em todos os terminais e soldados, mas ela já havia destruído qualquer vestígio digital. O diário, no entanto, ainda estava com ela, escondido dentro de um compartimento falso de sua mochila. Quando veio a ordem para revistar seus pertences, entregou tudo, menos o que importava. O operador de rádio, que havia conseguido enviar os dados, desapareceu misteriosamente horas depois. E ela foi oficialmente desligada da missão, rotulada como mentalmente. Mas algo dentro dela dizia: a guerra estava só começando. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Isso ajuda o conteúdo a continuar revelando histórias ocultas dos bastidores militares. Ela deixou a base sem uniforme, sem cargo, sem rumo, mas dentro dela havia uma missão que ainda não estava cumprida. O dossiê, enviado à jornalista, ainda não havia sido publicado, e o silêncio da mídia indicava que algo estava em jogo. Passou os primeiros dias em um hotel barato em Ankara, vigiando a entrada a cada hora. Sabia que poderia estar sendo seguida. Desligou o telefone, trocou de documentos e começou a agir como civil, como alguém comum. Mas a guerra que agora enfrentava não era contra um inimigo armado, e sim contra o próprio sistema, e nesse novo campo de batalha, ela não podia errar. Enquanto se escondia, recebeu a primeira mensagem criptografada da jornalista. Era curta, mas clara. Eles tentaram me silenciar. Precisamos nos encontrar. Marcado em Istambul, o encontro aconteceu em uma cafeteria lotada, onde ninguém desconfiaria de duas mulheres conversando sobre supostos relatórios de guerra. A jornalista revelou que, logo após receber os arquivos, sofreu uma tentativa de invasão em sua casa. Câmeras foram arrancadas, e seu computador desapareceu. Mas ela havia feito cópias. Juntas, traçaram um plano para divulgar tudo por um canal internacional, fora do alcance do comando militar local. Não havia mais volta. O mundo teria que saber. De volta ao hotel, ela escreveu uma carta à mãe. Não dizia onde estava, nem o que fazia, mas pedia perdão por tudo que ainda estava por vir. Ela sabia que sua imagem seria destruída publicamente. Já se falava em deserção, sabotagem, espionagem, mas o que ela carregava em mãos valia mais que sua reputação. Era a prova de que nem todos os que morreram naquela guerra eram culpados. E que dentro do exército, existiam ordens que jamais seriam aceitas por quem ainda tivesse consciência. A carta não foi enviada, mas serviu como testamento, porque ela estava disposta a cair, desde que a verdade levantasse. A publicação do dossiê ocorreu em etapas. Primeiro, uma reportagem anônima em um site independente. Depois, vídeos e áudios começaram a circular em fóruns militares. Os arquivos foram analisados por especialistas, confirmando sua autenticidade. A repercussão foi enquanto oficiais de alto escalão negavam tudo publicamente, investigações paralelas começaram a surgir. Mas o comando da base de Qamishli declarou que os documentos eram forjados plantados por elementos hostis. Uma narrativa foi montada contra ela. E então veio o golpe final. Seu nome apareceu em uma lista vermelha como traidora da pátria. Era o ponto sem retorno. Agora, era ela contra todo um sistema armado para apagar vozes. Refugiada em um antigo abrigo usado por ativistas no Líbano, ela viu pela TV um pronunciamento oficial sobre a necessidade de preservar a integridade das Forças Armadas. Nenhum nome foi citado, mas todos sabiam que era sobre ela. Sua foto agora circulava em postos de fronteira, aeroportos e consulados. Qualquer passo em falso significaria prisão ou algo pior. Mesmo assim, ela não fugiu.
começou a entrar em contato com outras vítimas da guerra, famílias de civis mortos, soldados afastados por questionarem ordens. Formou-se uma rede silenciosa de pessoas que também haviam sido silenciadas. E isso lhe deu a única coisa que precisava para continuar: propósito. Enquanto o governo tentava apagar a história, algo inesperado aconteceu. Um soldado de seu antigo pelotão, o mesmo que a condenou no início, gravou um vídeo admitindo que o garoto que ela salvou não estava armado. Disse que mentiram no relatório e que agora não podia mais conviver com isso. O vídeo viralizou. A narrativa oficial começou a ruir. Mais vozes surgiram, mais soldados revelaram erros, mais documentos começaram a circular. Era uma avalanche. E ela estava no centro disso tudo. Já não era apenas uma militar afastada. Era símbolo de um movimento, mas também o principal alvo de um sistema que não sabia lidar com verdades expostas. A jornalista, agora sob escolta, conseguiu publicar a história em uma rede internacional de notícias. Pela primeira vez, o nome da ex-tenente apareceu em manchetes. As imagens da missão em Roksha foram analisadas por especialistas em direitos humanos. Organizações internacionais começaram a cobrar explicações. Enquanto isso, ela permanecia escondida, sem saber se sairia viva daquilo. À noite, dormia com uma faca ao lado da cama. Durante o dia, usava óculos escuros e capuz. Sabia que forças mais obscuras que o exército estavam em seu encalço. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. Ela ainda tinha uma última carta guardada. Antes de ser afastada, ela havia conseguido extrair de um servidor interno um vídeo que mostrava uma reunião de altos oficiais discutindo alvos civis. O vídeo era curto, tremido, mas o áudio era claro. Mostrava que eles sabiam o que estavam fazendo. Que matar civis era parte de uma estratégia de pânico. A existência desse vídeo era desconhecida até para a jornalista. Ela o mantinha em um pendrive escondido dentro de uma caixa de remédios. Sabia que, se aquilo viesse a público, não apenas oficiais seriam derrubados menos, mas toda a estrutura por trás da guerra seria abalada. Era a peça final. E ela sabia. Estava quase na hora disso. O vídeo foi enviado a 3 fontes diferentes: uma ONG de direitos humanos, uma rede de jornalistas investigativos e um ex-official norte-americano que havia se tornado denunciante anos antes. Em menos de 48 horas, as imagens estavam em todos os noticiários do mundo. O impacto foi devastador. Governos aliados exigiram investigações. Comandantes foram afastados. Sessões emergenciais foram convocadas na ONU. Mas no mesmo dia, o abrigo onde ela estava foi invadido por homens encapuzados. Ela conseguiu fugir por minutos, graças a um alerta antecipado de um contato anônimo. A guerra que ela havia denunciado agora perseguia com ainda mais força. Ela cruzou a fronteira para a Grécia por uma trilha clandestina nas montanhas. Estava cansada, machucada, com febre, mas ainda viva. E cada passo dado fora do território hostil era uma vitória pessoal. Quando chegou a Atenas, foi recebida por um grupo de ativistas que a levou a um local seguro. Ali, pela primeira vez em meses, chorou. Não de medo, mas de alívio. Sabia que a luta ainda não havia terminado, mas agora havia luz. A história estava em todos os cantos. E pela primeira vez, o mundo olhava para uma guerra não como um campo de heróis, mas como um campo de escolhas. E ela havia feito a dela. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Isso ajuda o conteúdo a continuar revelando histórias ocultas dos bastidores militares, enquanto se recuperava em Atenas. Ela recebeu um bilhete curto, entregue por um voluntário da Cruz Vermelha. Você foi ouvida. Não havia assinatura, mas sabia exatamente quem havia enviado. A jornalista, agora sob proteção diplomática, continuava defendendo sua história em entrevistas. Enquanto isso, protestos começaram a surgir em frente a consulados militares. A imagem dela com o garoto sírio nos braços viralizou. Transforme-se em símbolo de resistência humana. Mesmo assim, ela recusava o rótulo de heroína. Dizia apenas que não podia apertar o gatilho. E que, se isso era errado, então o erro não era dela menos, mas do mundo que se acostumou a disparar sem pensar, com a repercussão global. O caso chegou ao Tribunal Penal Internacional. Não como um julgamento contra ela, mas contra os que ordenaram a missão. Pela primeira vez, nomes que jamais apareceram em relatórios foram citados em audiências públicas. O vídeo da reunião secreta se tornou peça central do processo. E enquanto promotores exigiam explicações, oficiais começaram a sumir do radar. Alguns desertaram, outros se aposentaram misteriosamente. Mas ela sabia que aquilo não bastava, porque para que algo realmente mudasse, seria preciso mais do que condenações formais. Seria preciso mexer na base da estrutura, menos na lógica.
de guerra que tratava civis como números descartáveis, durante uma noite silenciosa, ela recebeu uma ligação criptografada de um ex-comandante seu. A voz era familiar, mas tensa. Ele dizia que ela não estava segura, que havia ordens não oficiais circulando. Ordens de eliminá-la. Não pelo que fez, mas pelo que ainda poderia dizer. A ligação durou menos de 2 minutos, mas mudou tudo. Ela precisou se deslocar novamente, desta vez para um território ainda mais neutro. A Suécia, lá, foi recebida por uma fundação de apoio a denunciantes de guerra. Recebeu uma nova identidade, tratamento médico e ajuda psicológica. Pela primeira vez, pôde dormir sem pesadelos com sirenes ou botas na porta. A história seguiu ganhando força. Documentários começaram a ser produzidos. Livros foram escritos. E ainda assim, ela se manteve longe das câmeras. Não queria fama, tampouco recompensa. Seu único desejo era que o menino que ela salvou estivesse vivo. Nunca mais soube dele. Mas em uma tarde de março, enquanto assistia a uma reportagem, viu um jovem sírio sendo entrevistado na Alemanha. Ele falava sobre guerra, refúgio e sobre uma mulher de olhos firmes que o salvou no deserto. Ela congelou. Aquela voz era dele. O garoto crescera. E agora, era ativista por direitos civis. Era como se a vida tivesse lhe dado uma resposta. Silenciosa. Ele sobreviveu. E isso já bastava. Movida por essa revelação, ela aceitou dar sua primeira entrevista pública, mas com uma condição: que não revelassem seu rosto. A entrevista veiculada pela BBC chocou o mundo. Ela falou da pressão, dos conflitos morais, das mentiras que sustentavam a guerra, mas principalmente, falou do momento em que teve a chance de puxar o gatilho e escolheu não fazê-lo. Disse que naquele instante não era mais tenente, nem patriota, nem soldado. Era apenas humana. A entrevista foi assistida por milhões e causou uma onda de debates em academias militares, universidades e tribunais. A pergunta que ecoava era simples e devastadora. Quem, afinal, são os verdadeiros inimigos? Grupos conservadores tentaram desacreditá-la. Disseram que era uma farsa, uma atriz, uma peça de propaganda, mas a documentação era incontestável. Mais importante ainda, ela nunca pediu nada em troca, nem dinheiro, nem cargo, nem proteção. Recusou ofertas de editoras e produtoras. Disse que sua história já estava contada. O que precisava ser ouvido agora eram as vozes de outros soldados que também resistiram. E foi isso que começou a acontecer. Uma onda de depoimentos emergiu de diferentes partes do mundo. Soldados que se recusaram a cumprir ordens absurdas. Oficiais que denunciaram abusos. Todos inspirados por uma mulher que havia dito não. Diante do impensável, aos poucos, sua presença passou a ser notada em eventos discretos de direitos humanos. Sempre de forma anônima, sempre em silêncio. Tornou-se conselheira de uma organização que oferecia apoio psicológico a militares. Traumatizados, não usava mais uniforme, mas ainda era, em sua essência, uma combatente. Alguém que havia transformado o conceito de coragem, porque, para ela, coragem nunca foi puxar o gatilho, menos, mas ter força para baixar a arma quando todos gritam para atirar. Aquilo que lhe custou a carreira, o nome e a segurança. Agora se tornava símbolo de uma nova forma de enfrentar guerras. Com consciência, em um congresso global sobre ética militar, realizado em Genebra, seu nome foi citado como exemplo. Um comandante canadense, emocionado, disse: "Essa mulher nos mostrou que existem ordens que não devem ser cumpridas." A plateia aplaudiu de pé. Ela assistia ao evento pela transmissão online, sozinha, em um quarto pequeno, no norte da Suécia. Chorou, em silêncio. Não providade mais por saber que de algum modo, a escolha que ela fez, menos tão solitária, tal arriscada, havia plantado algo maior. Um novo entendimento sobre o papel do soldado. Uma nova forma de honrar fardas, sem ignorar vidas. Anos depois, um busto sem nome foi inaugurado em uma praça de refugiados na Alemanha. A escultura representava uma mulher de semblante firme, abaixando uma arma. Abaixo, a inscrição dizia: "Ela não atirou." Ninguém sabia ao certo se era sobre ela, mas todos sabiam que era. Ela visitou a praça uma única vez, com um lenço no rosto e passos discretos. Sentou-se por alguns minutos, no banco de pedra ao lado da estátua. Uma criança olhou e sorriu. Ela sorriu de volta. Depois levantou-se e partiu, como sempre. Sem alarde, sem nome, mas com a convicção intacta. Hoje, poucos conhecem seu paradeiro. Alguns dizem que vive isolada em uma ilha grega. Outros, que voltou secretamente à Síria. Mas a verdade, pouco importa, porque sua história já não é apenas dela. Tornou-se símbolo, tornou-se referência em academias militares. Sua decisão é estudada
Em tribunais, seu nome é sussurrado. Nas ruas, seu rosto menos mesmo desconhecido inspira coragem. E quando alguém pergunta por que ela foi retirada do combate, a resposta vem clara, quase como um sussurro universal. Porque ela se recusou a atirar em um civil, e com isso, fez o mundo inteiro repensar o que realmente significa vencer.